Nossa aula de língua portuguesa, vamos compreender o uso da carta de solicitação a esse gênero textual da língua portuguesa, né? A estrutura de carta de solicitação é de subgênero textual que tem como função de estabelecer a comunicação, né, que entre interlocutores, a esse sentido de diferença de posições, né, de poder para que o destinatário possa, no caso, auxiliar ou solucionar o problema a aula do sentido do remente. Vamos lá. Deste modo, sua estrutura obedece a uma formalidade, a um sentido de entre intelectores, apresentando linguagem, poesia e respeitosa. Além disso, o contexto de uso de uma solicitação influencia a estrutura de uma carta, né? Pode exigir informações específicas. A carta de solicitação apresenta semelhanças com uma carta de reclamação. Entretanto, esta é feita para apresentar uma indignação, enquanto aquela é feita por alguém que deseja apresentar um período. Há esse sentido, o objetivo de carta de solicitação, né, como já aponta o nome, solicita-se algo para determinado alguém, no intuito de que com isso conseguir aquilo que no caso deseja, ou ao menos conseguir ajuda para a necessidade de uma questão. Sendo assim, utiliza-se a carta de solicitação quando é preciso pedir ajuda a alguma figura de poder. A esse sentido, a carta de solicitação se enquadra dentro do gênero de cartas comerciais, ou seja, ao sentido de cartas que estabelecem comunicação entre os sujeitos formais, né? Empresas, instituições, escolas e etc. Sendo assim, é um gênero com certa impressionalidade entre os intelectores, embora haja alguma relação que pode ter, né, o poder entre ambos. Uma estrutura de característica de carta de solicitação, né, tem uma estrutura curta, pois certa coesão e objetividade na linguagem que limita o desenvolvimento de ideias e expressões de pedido. É uma carta que visa unicamente estabelecer a comunicação do pedido. A estrutura vai se dividir em curtas funções que compõem a unidade textual, né? O princípio deve se marcar com tempo e espaço em que a carta foi redigida, né? Identificar o destinatário e o remente, que pode inserir o vocativo ao inserir solicitação em seguida ao agradecimento e a despedida. Além dessas características, é importante alertar, né, atentar ao sentido adequado da língua portuguesa, pois esse gênero exige, né, o sentido que um trato mais formal e respeitoso com o destinatário, dirigindo, né, no caso, respeito para aquele que será solicitado, por isso, né, a esse significado. É necessário que a carta seja escrita na variedade curta, para que o leitor entenda. Nesse sentido, é preciso observar o uso do pronome de tratamento adequado à posição do remente e o distanciamento da linguagem, né? No caso, ou seja, a formalidade presente no texto para que respeite o contexto formal do trabalho. Como escrever uma carta de solicitação? Para fazer, né, esse sentido, é necessário, antes de tudo, ter uma solicitação clara e em mente. Bem, como o destinatário pode referir-se ao assunto do pedido, né, pois não adianta a gente solicitar algo a uma figura de poder que atua em outra área. Pode parecer um detalhe simples, mas na verdade essas são informações essenciais para uma carta de gênero, em sentido que estabelece diretamente ao interlocutor, ainda que ou seja representante de uma instituição. Observamos, colocamos local de data, identificação do destinatário com o uso adequado dos pronomes de tratamento, vocativo para chamar o interlocutor e marcar o início de mensagem, corpo de texto, local onde se faz a solicitação, apresentando argumentos para justificar e convencer o destinatário, expressão de despedida, assinatura, nome do remédio. Aí dá esse sentido, aí esse exemplo de contexto, a carta, né, de solicitação.
Vamos lá. Hoje eu vou pedir para que vocês façam essa atividade na página 63 a 67 para que vocês compreendam o uso da carta pessoa, da carta fazendo pedido e fazendo essa atividade complementar no caderno. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.